Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve amigos telespectadores da sua TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno a todos. Hoje, quinta-feira, hora e vez de falarmos tudo que vai rolar nesse final de semana e um retrospecto do que aconteceu na semana passada no futebol regional, no futebol profissional em Minas, Brasil e pelo mundo afora. Vamos dar um giro rapidamente, inclusive no regional o senhor já tem imagens aí, enquanto vamos tecendo comentários a respeito do que aconteceu no último final de semana no regional. As imagens da TV Objetiva mostram também o giro que nós passamos nesse final de semana em todo o futebol regional. Copa dos Campeões, promoção da Liga de Esporte Barbacena, troféu Danton Nabuco Gameiro. Nas quartas de finais, jogos de ida, nós tivemos 4 partidas no último final de semana. Lá, rodada dupla em Senhora das Dores, o Dourense venceu por 2-1 a equipe do Farrinha. O 9 de março também venceu por 3-2 o Guarani. Já no Campestre 1, empate a 1 tento entre Caiçaras e Atlético do Dr. Safortes. No Valentim Prenace, o Ozanam venceu por 3-2 a equipe do Boa Vontade. Copa Barbacena, troféu nosso saudosíssimo Antônio Marcos Pinto. Na quarta rodada do retorno, seguintes resultados: Verona 3-3 com Casa Verde lá no Campestre 1. O Juventude venceu por 5-1 a equipe do Aliança lá no Campo do Minas, aqui no Grogotó. Ozanam 2-1 no Pinheiro Grosso. O Internacional fez 2-1 em cima do Olaria lá no Campo do Sapé. No Horizontino 3, Grêmio 0 no Santa Efigênia. Copa do Volante no bairro Grogotó na sua 10ª rodada, Grêmio Recreativo 2, Pinheiro 0. Azulão 3, Volante 1. Copa Humberto Candiano, sede Marquês de Maricá, na 4ª rodada já no retorno, a Napolina empatou em 1 tento com Arsenal. Internacional, outro empate 2-2 com União. Organização do Luiz Calaboca. Amistosos dominicais, na sede Campestre do Olympique, na base da BR-040, Pirraça 4-3 na equipe do São Francisco. Na Associação Atlética Banco do Brasil, a BB 7-0 na equipe do Benfica. O time do Real Bicharada, comandado pelo nosso amigo Sarran, esteve em Juiz de Fora e acabou perdendo de 4-2 para a equipe do Triunfo. Festival Esportivo na localidade do Galego. Comercial 0-0 com o Fênix. O San Camilo venceu por 5-1 no Liverpool. Vila da Penha 4, Mosqueteiro 1 e Nacional 8-0 na equipe do Galego. Organização do Marcão do Hot Dog. Campeonato Amador de Antônio Carlos, primeira finalíssima. Magnata do Corral Novo venceu por 3-2 o Guanabara do Ponte do Cosmo e deu um passo rumo à conquista do campeonato. Nós vamos, inclusive, nesse final de semana, marcar presença na Hospitaleira Antônio Carlos para trazer tudo da comemoração, logicamente, desse final do Campeonato Amador de Antônio Carlos. Próximo domingo, TV Objetiva Barbacena, presença na Estádio Santana em Antônio Carlos. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias. Segunda rodada, no estádio Pedro Benquete, o Botafogo empatou em 1 tento com o Pio 12 e o Potreiro 2-1 em cima da equipe do Centro. Organização do Ipanema Futebol Clube, apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. Sexto Campeonato Regional de Capela Nova, na sua segunda rodada, promoção do Fluminense de Capela Nova. No segundo quadro, a Ponte Alta venceu por 3-2 a equipe do Paivas e o PS2 fez 1-0 na equipe do Internacional. Já nos primeiros quadros nós tivemos os seguintes resultados: Ponte Alta 0-0 com Martins e o Internacional venceu por 2-0 a equipe do PS2. Coordenação do amigão José Reis. Em Barroso, a RHZ de Barbacena empatou em 2 tentos com o time do Montanhês, da cidade de Barroso, a terra que ajuda o Brasil a aquecer, a terra do cimento. Lá no estádio João Vigia, portanto, empate em 2 tentos entre a RHZ e a equipe do Montanhês. O Sparta de Barbacena perdeu de 2-1 para a faixa azul de Correia de Almeida no último final de semana. Agora sim, vamos mostrar o que vai acontecer nesse próximo final de semana no futebol regional. Domingo, dia 23, Copa dos Campeões da Liga de Esporte Barbacena, troféu Danton Nabuco Gameiro. Segundo as quartas de finais, portanto, jogos de volta. Às 10 horas, Ozanam enfrenta o Boa Vontade lá no Pinheiro Grosso. O Atlético Dr. Safortes joga com o Caiçara lá em Dr. Safortes. Às 11h40, Farrinha e Dourense em Alfredo Vasconcelos no Pedro Bianchetti. Às 12 horas,
9 de março joga com Guarani, lá no Santa Maria, na Exposição. Copa Barbacena, troféu Antônio Marcos Pinto. Sexta rodada do retorno às 10 horas, os jogos todos às 10 horas. Valência e Juventude lá no campo do Minas do Grogotó. O IFA enfrenta o Grêmio na coluna Rodrigo Silva. Novo Horizontino Internacional do Santa Efigênia. Ozanã e Aliança no Pinheiro Grosso. E Verona joga com a Olaria no Campestre 1. Copa do Volante lá do bairro Grogotó, a partir das 9h15, semifinalíssima. O Grêmio Recreativo enfrenta o Pinheiros e o Arsenal joga com o Azulão. Organização do Auro de Moura Cruz, o Auro Sapateiro. Copa Humberto Candian, sede Marquês de Maricá. Na quinta rodada do retorno, Arsenal e Flecha, União Anapolina, Internacional e Celtic. Copa Instituto Vicente Araújo, no bairro Ipanema, primeira finalíssima nesse próximo final de semana. Mosqueteiro joga com Peñarol lá no estádio Alfredão do Barcelona. Comissão organizadora, inclusive, agradecendo a todos os colaboradores pelo brilhantismo e o êxito dessa competição. Vamos agora para os amistosos tradicionais no domingo. Sede Campestre do Olympique, as margens da BR-040. Pirraça enfrenta os visitantes. Na Associação Atlética Banco do Brasil, a BB joga com o visitante na BR-040, próximo ao Rosilante. O Real da Bicharada, comandado pelo Sarran, vai novamente fazer uma apresentação em Juiz de Fora. Festival Esportivo da localidade do Galego. Participação, falar com o Marcão do Hot Dog no telefone 8403-1442. Telefone 8403-1442, falar com o Marcão do Hot Dog. Agora sim, vamos para o segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes, nesse próximo domingo, terceira rodada no estado Pedro Bianchetti. O Potreiro enfrenta o Pouso Alegre e o Pouso Alegre B joga com Coroado. Organização Ipanema Futebol Clube, colaboração do Amigão Araquém, apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. Sexto Campeonato Regional de Capela Nova, terceira rodada, dia 30. Promoção do Fluminense Futebol Clube. O Palmeiras joga com Marcha Lenta, o Campinho joga com o Vitorino segundos quadros e os primeiros quadros, o SOS enfrenta o Fluminense e Campinho joga o Vitorino. Coordenação do Zé Reis. Esse é o giro que nós tivemos no último final de semana pelo futebol regional e o que vai acontecer no próximo final de semana em Barbacena e toda a cidade de Circos e Vizinhança. Muito bem, agora vamos para o profissional. Tudo o que aconteceu no último final de semana, durante a semana até hoje, quinta-feira, e já vislumbrando o que vai acontecer no próximo final de semana em Minas, pelo Brasil afora e inclusive notinha internacional nós temos aqui vindo da Espanha. Os profissionais, resultados mineiros nas 4 séries. Vamos começar pela Série D, onde nós temos a Caldense liderando a competição. Caldense 2-1 na equipe do Comercial lá do Mato Grosso do Sul. E o Vila Nova até que enfim marcou presença, a primeira vitória, 2-1 em cima do Gama do Distrito Federal. Na Série C, Tupi continua bonito no pedaço, liderando também na Série C a equipe da Manchester Mineira. Tupi 1-0 em cima do Guarani lá de Campinas. Tupi, primeiríssimo lugar. E vai muito bem, rumo à volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E a Tombense também, bonito, 2-1 em cima do time do Caxias do Sul. Na Série B, o ABC perdeu em casa para o Boa Esporte. O Boa estava na zona do rebaixamento e com essa vitória 1-0 Boa em cima do ABC lá no norte. O ABC perdeu e o Boa ganhando de 1-0 foi para a 16ª posição, saindo inclusive da zona litigiosa, a zona lá do rebaixamento. E o América vencia até bem pouco tempo do primeiro tempo, vencia por 1-0 a equipe do Botafogo, mas permitiu a virada. Botafogo acabou vencendo por 2-1 a equipe do América, em pleno Independência, com casa cheia. Resultado final, América 1, Botafogo 2. A classificação na Série B, o Vitória está em primeiríssimo lugar com 37 pontos. O Botafogo, com essa vitória em cima do América, ocupa a segunda posição com 36. O América, o nosso Coelho, com 34 em terceiro lugar. E o Bahia em quarto lugar com 33 pontos. Resultados na Série A. Agora vamos para a série principal do Campeonato Brasileiro. Na 19ª rodada, no final deste primeiro turno, nós tivemos os seguintes resultados. São Paulo perdeu em casa 3-0 para a equipe do Goiás. São Paulo 0, Goiás 3. Perdendo em casa, feio o time do São Paulo. Mais uma derrota. O Vasco também perdendo no Rio de Janeiro para a equipe do Coritiba. Vasco 0, Coritiba 1.
O Atlético Paranaense empatou em 0 a 0 com a equipe do Santos. Palmeiras 4, Flamengo 2. Duas viradas inclusive nesse jogo. A nota boa pelo Flamengo, pelo menos, foi o Ederson, que fez os 2 gols da equipe rubro-negra. Mas o Flamengo virou para 2 a 1, mas permitiu depois outra virada do Palmeiras. Palmeiras 4 a 2 em cima da equipe rubro-negra. Fluminense 2, Figueirense 1. O Sport empatou com a Ponte Preta em 1 tento. Avaí perdeu, estava vencendo por 1 a 0, mas permitiu a virada do Corinthians. Corinthians 2, Avaí 1. O Cruzeiro não saiu do empate em pleno Mineirão contra o Internacional. Cruzeiro 0 a 0 com o Internacional. Grêmio 2 a 1 no Joinville. E a Chapecoense venceu por 2 a 1 a equipe do Atlético Mineiro lá em Santa Catarina. Na classificação, o Corinthians em primeiríssimo lugar com 40 pontos, seguido do Galo com 36, o Grêmio também com a mesma pontuação, 36, mas ocupa a terceira posição. No critério de desempate, o Galo está com 15 gols de saldo positivo, enquanto o Grêmio com 12, ocupando, portanto, o Grêmio a terceira posição e o Galo a segunda. Em primeiríssimo lugar, o Corinthians com 40, e o Fluminense é o terceiro colocado com 33 pontos. Na zona do rebaixamento, continua aqueles mesmos: Goiás 19, Curitiba 18, Joinville 16 e Vasco da Gama apenas com 13 pontos ganho até aqui. Copa do Brasil, oitavas de final. Nós tivemos já partidas ontem realizadas pela Copa do Brasil. O Palmeiras venceu por 2 a 1 a equipe do Cruzeiro lá na Arena do Palmeiras. O Santos na Vila Belmiro 2 a 0 na equipe do Corinthians. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama venceu o Flamengo. Vasco 1, Flamengo 0. Diga de passagem, o Vasco com o Flamengo está saindo muito bem. Sexto clássico entre Vasco e Flamengo, invencibilidade absoluta, 6 vitórias do Vasco da Gama. Pelo menos na Copa do Brasil, com pé inicial, pé direito, o Vasco iniciou a competição da Copa do Brasil. Se bem que no Brasileirão está devendo muito, deixando muito a desejar, mas pelo menos, quem sabe, com a estreia ontem, Jorginho comandando a equipe do Vasco da Gama, o terceiro técnico que passa pelo Vasco nessa competição do Brasileirão. Já estreou muito bem com o pé direito Jorginho, uma bela vitória, e seu xará, diga-se de passagem, foi o artilheiro do jogo, o Jorge Henrique, fazendo gol para a equipe do Vasco da Gama. O Coritiba perdeu em casa 1 a 0 para o Grêmio, e o Atlético empatou também em casa no pleno Independência com o Figueirense. Atlético 1, Figueirense 1. Hoje, no complemento da Copa do Brasil, nós vamos ter Ceará e São Paulo, Internacional e Ituano, e o Fluminense joga com o Paysandu. Uma notícia rápida do mercado da bola, das transações pelos clubes: o René Simões é o novo técnico do Figueirense. Ontem esteve em Belo Horizonte, mas não participou. Vai participar primeira vez no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. René Simões, então, já chegou no Figueirense, substituindo o Argel Fontes, que foi para o Internacional de Porto Alegre. Na Série A, após 19 rodadas, agora o retrospecto que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em 19 rodadas, ou seja, no total de 190 partidas, o Corinthians terminou em primeiro lugar, 40 pontos ganhos, 12 vitórias, em 11 jogos não perde o Timão. Há 11 jogos não perdia o Timão, mas como já dissemos ontem pela Copa do Brasil, ele perdeu para o Santos na Vila Belmiro, quebrada a invencibilidade, portanto, do Corinthians. Mas no Brasileirão, 12 vitórias, 11 jogos sem perder. O Atlético em segundo lugar com 36 pontos, o Grêmio vem a seguir com 36, mais 3 gols a menos do que o Atlético, e em terceiro lugar. E o Fluminense ocupando a quarta posição com 33. Vejam, senhores, que 15 técnicos foram demitidos. O último, Celso Rocha, no Vasco da Gama. Jorginho já assumiu o comando do Vasco ontem, com uma bela vitória, inclusive sobre o seu arquirrival, o Flamengo. Outra notícia é o Valdir Barbosa, o gerente de futebol, ex-gerente de futebol do Cruzeiro, diga-se de passagem, não mais está no Cruzeiro. É mais um que deixa a toca da raposa, assinou contrato com Curitiba, vai gerenciar o futebol lá em Curitiba, da equipe do Curitiba. No fim desse primeiro turno, como destaque, nós devemos assinalar aqui, sem sombra de dúvida, a bela performance do Grêmio, que está subindo em produção, sob o comando. O destaque maior é o técnico Roger, ex-craque do Grêmio, que está fazendo bonito, dirigindo a equipe tricolor lá do Rio Grande do Sul. O destaque negativo, infelizmente, fica mais uma vez pela arbitragem no Brasil. Só para citar
neste último final de semana, no jogo entre Atlético e Chapecoense. O segundo gol da equipe de Santa Catarina, o lateral direito Apodi fez o gol, mas antes ele ludibriou a arbitragem, com o braço ele deslocou a bola, passando pelo Botelho e fazendo o gol da equipe de Santa Catarina. Portanto, negativo, ainda continua a arbitragem do Brasil. Uma notícia internacional também, nós chegamos na final lá na Espanha, na última segunda-feira, pela Supercopa da Espanha, o segundo jogo entre Barcelona e Atlético Bilbao. Resultado 1-1. Como no primeiro jogo o Atlético Bilbao havia vencido por 4-0, no placar agregado deu 5-1 para o Atlético de Bilbao, que ficou com o título. Depois de 31 anos de espera, o Atlético Bilbao, desde 1984, não conseguia esse belo título. O título da Supercopa da Espanha, e desta vez ele despachou o Barcelona, e o Barcelona ficou com o vice-campeonato. Não deu, entanto, para o Barcelona. Sul-Americana, nós tivemos ontem o início da Sul-Americana, a competição que reúne agora as equipes do Brasil, e nós tivemos os seguintes resultados. Ponte Preta empatou com a Chapecoense em 1 tento, o Bahia 1-0 no Sport Clube do Recife, e o Brasília não saiu do empate com o Goiás em 0-0. Portanto, Ponte Preta 1-1 com a Chapecoense, Bahia 1-0 no Sport e Brasília 0-0 no Goiás. Uma notícia da CBF, a CBF também, em vez de senhores, o baixinho Romário, que preside a CPI do futebol, vai pedir à CBF relatórios completos, tudo sobre os amistosos da seleção brasileira a partir de 2002. Muita coisa vem aí, muita lambança vai ficar em conhecimento de todo o público desportivo do Brasil. O Romário está trabalhando em cima, vamos aguardar, portanto, essa notícia. Agora, para encerrarmos o rodízio desse futebol profissional, nós temos já chegando a primeira etapa do retorno do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada da Série A. Antes da Série B, nós vamos ter esse final de semana também, na Série B no sábado, o Boa Esporte enfrenta o Atlético Goianiense, o Bahia recebe o América lá na Boa Terra e o Botafogo joga com o Paysandu. Na Série A, nós vamos ter no sábado 3 jogos. O Santos joga com Avaí, Goiás e Vasco da Gama, lá no Serra Dourada, Figueirense e Sport. No domingo, no complemento da 20ª rodada, a primeira do retorno, nós vamos ter mais 7 partidas. Ponte Preta e Grêmio, Coritiba e Chapecoense, Joinville e Fluminense, Internacional e Atlético Paranaense, Flamengo e São Paulo, e as duas equipes mineiras estarão envolvidas às 16 horas em São Paulo, no Itaquerão, Corinthians e Cruzeiro. E no Independência, o Galo vai receber o Palmeiras às 18 horas e 30 minutos. Essa partida praticamente deve ser levada para o Mineirão. Portanto, retrospecto na Série B, as nossas equipes, o Boa joga no sábado contra o Atlético Paranaense, o América enfrenta o Bahia lá na Boa Terra. E na Série A, Corinthians e Cruzeiro, 16 horas lá em São Paulo, Itaquerão, e às 18h30 em Belo Horizonte, o Galo vai jogar com a equipe esmeraldina. Este é o giro que tínhamos para o futebol profissional. Final de semana promissor, com muita bola rolando. Vamos torcer para que tenhamos, pelo menos nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, e por que não dizer nas outras séries, série C, D e B, uma boa performance, uma melhor performance de toda a arbitragem, que deixou muito a desejar, como falei. O aspecto negativo, pelo menos até aqui, está sendo das péssimas arbitragens no futebol brasileiro. Vamos torcer para que melhoramos nesse aspecto no segundo turno. E já se despedindo já nesta quinta-feira, já vamos antecipando aqui o convite a todo telespectador da TV Objetiva para nos prestigiar com a sua audiência na próxima terça-feira. E já deixamos aqui um final de semana feliz para todas as famílias de Barbacena e todas as cidades circunvizinhas. E até terça-feira na próxima apresentação do Esporte Total.